Olá, se queres vencer as batalhas mais difíceis, aquela que acontece dentro da tua mente, este livro é para ti. Prepara-te, porque a verdade de Deus vai amar-te para a vitória. O pastor Zinga João David vai ensinar-te como derrotar o inimigo usando o mesmo método que o nosso Mestre Jesus Cristo usou para vencer Satanás. A poderosa palavra de Deus talvez tenha dificuldades em memorizar versículos bíblicos, mas aqui vais aprender quais usar, quando usar e como usar para sair vitorioso nas tuas lutas diárias. Não estás sozinho. A tua mente pode ser um campo de guerra, mas com a verdade de Deus como arma, a vitória é garantida. O livro Vencendo as Batalhas da Mente, armado com a verdade de Deus, escrito por pastor Zinga João David. Prefácio. Vivemos em uma era onde as batalhas mais ferozes não são travadas nas ruas ou campos de guerra, mas nas profundezas da mente e do coração. A vida cristã é uma jornada marcada por desafios constantes e muitas vezes a luta não é visível. O cristão, em seu dia a dia, enfrenta forças espirituais que tentam semear dúvidas, medos, incertezas. É nesse campo de batalha invisível que o inimigo, Satanás, lança suas investidas, buscando minar nossa fé e nos afastar de Deus. Este livro nasceu dessa realidade. Ele não é apenas um relato de lutas espirituais, mas uma jornada pela mente e alma de um cristão que, em sua caminhada, enfrenta os mais diversos ataques do inimigo. As perguntas que ecoam em sua mente, as mentiras sussurradas pelo inimigo e as tentativas de enfraquecer sua fé não são diferentes das que qualquer cristão enfrenta diariamente. No entanto, o que diferencia este guerreiro espiritual é a sua prontidão em vestir a armadura de Deus e resistir com as poderosas armas que o Senhor nos concedeu. Ao longo destas páginas, você verá como Satanás, sendo espírito, se infiltra nos pensamentos questionando a fé e a salvação, os relacionamentos, a vida financeira e até mesmo o propósito do cristão. No entanto, cada pergunta venenosa, cada tentativa de engano é confrontada pela palavra de Deus. A espada do Espírito, com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e as sandálias do Evangelho da paz. O cristão desta história não apenas sobrevive aos ataques, mas triunfa porque ele está fundamentado naquilo que é eterno, as promessas de Deus. Este livro não é apenas para ser lido, é para ser vivido. A cada capítulo, convido você a refletir sobre suas próprias batalhas mentais e espirituais. Quais são as áreas da sua vida onde o inimigo tem tentado entrar? Quais são as dúvidas que ele tem semeado em seu coração? E
Mais importante, como você tem respondido a esses ataques? A grande verdade é que, enquanto estivermos neste mundo, as lutas continuarão, Satanás não desiste facilmente. As batalhas continuarão surgindo em diferentes áreas de nossas vidas. Mas, assim como cristão desta narrativa, você também pode estar preparado. Você tem acesso à armadura de Deus e com ela pode resistir ao maligno e permanecer firme. Meu desejo é que ao ler este livro, você seja despertado para a realidade da batalha espiritual, mas também encorajado pela certeza de que em Cristo a vitória já é sua. Que cada batalha que você enfrentar seja uma oportunidade de fortalecer sua fé e confiar ainda mais nas promessas do Senhor. E que ao final de cada conflito você possa dizer, assim como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, seu versículo 7. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que este livro seja uma ferramenta de fortalecimento. Em jornada espiritual, as batalhas virão, mas com Deus você sempre sairá vencedor. Com oração e encorajamento, Pastor Zinga João David. Introdução. A batalha invisível. A maior batalha que um cristão enfrenta não é aquela travada com armas físicas ou inimigos visíveis. É uma guerra silenciosa, travada em um campo de batalha invisível. A mente, Satanás, o inimigo da nossa alma, sabendo que a mente é o centro de controle da vida e veste pesado para plantar dúvidas, mentiras e medos. Ele é um espírito enganador, habilidoso em se infiltrar nos pensamentos, semear caos e minar a fé. Suas armas são sutis, muitas vezes disfarçadas de lógica ou emoção, mas sua missão é clara: destruir a confiança do cristão em Deus. Nesta batalha, o cristão não está desarmado. Ele possui as armaduras divinas que Deus providenciou. A verdade, a justiça, a fé, a salvação, a paz e a poderosa palavra de Deus. São essas armaduras que protegem a mente, o coração e a alma contra os ataques constantes de Satanás. Este livro narra essas lutas diárias que se desenrolam na mente, onde Satanás lança suas perguntas astutas, tentando derrubar a fé do cristão. Em cada tentativa de ataque, o cristão responde com as Escrituras, manejando a espada do Espírito com habilidade e discernimento. O capacete da salvação protege seus pensamentos contra as mentiras. O escudo da fé apaga as setas inflamadas da dúvida. A couraça da justiça guarda seu coração da condenação. E o cinturão da verdade o mantém firme em sua caminhada com Deus. À medida que você, leitor, percorre estas páginas, verá que as batalhas descritas são muito semelhantes
as que você enfrenta diariamente. O inimigo sempre tentará te fazer duvidar do amor de Deus, questionar o seu valor, enfraquecer a sua fé. Mas assim como cristão nesta história, você também pode vencer cada ataque. Se estiver revestido com a armadura de Deus, esta é uma batalha espiritual intensa, onde o destino não se decide pelo que acontece ao redor, mas pelo que se passa em sua mente e coração. Ao entender as táticas do inimigo e aprender a se apropriar das armaduras divinas, você estará preparado para vencer cada batalha e caminhar com a vitória, mesmo nos dias mais sombrios. A guerra é real, mas a arma que Deus nos deu são poderosas. E, assim como cristão neste livro, você descobrirá que, por meio de Jesus Cristo, é possível resistir e triunfar em todas as situações. Que você se sinta desafiado, inspirado e encorajado a lutar essa boa luta da fé, sabendo que, com Deus ao seu lado, a vitória já foi garantida. Capítulo 1. Batalha contra a fé e a salvação do cristão. A chuva caía em torrentes, batendo em força nas telhas e formando pequenas cascatas que escorriam pelas beiradas. O céu, tingido de um vermelho intenso, era iluminado por faíscas elétricas que rasgavam as nuvens escuras. E o ar estava gelado, e o vento cortante trazia consigo um presságio inquietante. No vasto quintal de sua casa, o cristão lutava contra a lama e a água que corriam como riachos improvisados. A varanda estava escorregadia. Cada passo exigia cuidado para suas cair. Ele corria para salvar os pintinhos e a mãe galinha que piavam desesperados. Encharcados e confusos com a tempestade repentina. Com as mãos trêmulas pelo frio, o cristão recolhia os pequenos animais, abrigando-os contra o peito. Sentia o coração acelerar, não apenas pelo esforço físico, mas também por uma sensação estranha que começavam a percorrer seu corpo. Após colocar os pintinhos e a galinha em um canto quente, próximo ao fogão a lenha, ele parou por um momento, tentando recuperar o fôlego. De repente, um arrepio intenso o envolveu. Era como se milhões de pequenas agulhas tocassem sua pele, e uma onda de frio percorreu sua espinha. Seus cabelos se eriçaram e ele sentiu uma presença pesada, quase sufocante. O que é isso? Pensou, tentando afastar a inquietação que o tomava. Uma voz suave, porém carregado de malícia, ecoou em sua mente. Por que se esforça tanto, cristão? Para que tanta dedicação
a um Deus que permite tais tormentas? O cristão olhou ao redor, confuso. A sala estava vazia. Apenas o crepitar do fogo quebrava o silêncio. Quem está aí? Perguntou em voz alta. Embora soubesse que a voz vinha de dentro, só apenas um pensamento, uma dúvida que sempre esteve com você, respondeu a voz. Será que a sua fé realmente pode salvá-lo? E se tudo não passar de uma ilusão? Ele fechou os olhos com força, tentando expulsar aquelas palavras. Minha fé é inabalável, murmurou, mas sentiu a insegurança crescer como uma sombra em seu coração. A voz continuou sedutora. Todos têm dúvidas, cristão. Não há vergonha nisso. Por que não questionar? Por que não buscar resposta além do que lhe foi ensinado? Uma enxurrada de perguntas inundou sua mente e ele sentiu-se afogar em um mar de incertezas, cada uma pensando mais que a anterior. As mãos suavam e o ambiente, antes acolhedor, agora parecia opressor. Assim começou a batalha na arena da mente do cristão, entre Satanás e ele próprio. Lá estava o cristão vestido de toda a armadura de Deus, calçado com o evangelho da palavra, da paz. Portanto, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete de salvação. Satanás, como você pode ter certeza de que é salvo e que você estiver enganado? Cristão, está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e o que, porém, desobedecer ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus, segundo o livro de João, capítulo 3, versículo 36. Eu creio em Jesus e pela fé sei que estou salvo. Satanás, você já pecou tanto. Será que Deus ainda te perdoa? Cristão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, segundo o primeiro livro de João, capítulo 1, no seu versículo 9. O perdão de Deus é infinito e Ele promete me purificar. Satanás, e se o seu arrependimento não for verdadeiro, talvez Deus não te perdoe. Cristão, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, segundo o livro de Atos 3, no seu versículo 19. Meu arrependimento é sincero, e Deus é fiel para apagar os meus pecados. Satanás, como você pode ter certeza de que o sacrifício de Jesus foi suficiente? O cristão, está consumado, segundo o livro de João 19, versículo 30. Essas foram as palavras de Jesus na cruz. Ele já completou tudo para a nossa salvação. Satanás, você não sente nada especial? Será que você realmente é salvo?
Cristão, o justo viverá pela fé, segundo o livro do Romano, capítulo 1, 17. A minha salvação não se baseia em sentimentos, mas na fé em Cristo. Satanás. E se Deus mudou de ideia sobre te salvar? E se Ele te rejeitar agora? Cristão, todo aquele que o Pai me dá virão a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Deus nunca me rejeitará. Satanás, você continua cometendo os mesmos erros. Será que a sua fé é verdadeira? Cristão, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus está trabalhando em mim e Ele vai completar a obra. Satanás, se você ainda peca, como pode ser salvo? Cristão, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbio 24, versículo 16. Mesmo que eu caia, Deus me levanta e me fortalece para continuar. Satanás, você não lê a Bíblia e ora tanto quanto deveria? Será que Deus ainda te ama? Cristão, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, segundo Romanos capítulo 5, versículo 8. O amor de Deus por mim não depende do que eu faço, mas do que Cristo fez. Satanás, se você tem dúvida sobre a sua fé, será que ela é real? Cristão, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, segundo Marcos 9, 24. Mesmo quando tenho dúvidas, posso chamar a Deus por ajuda e Ele me fortalece. Satanás, você está distante de Deus agora. Será que Ele ainda se importa? Cristão, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, segundo Romano capítulo 8, no versículo 38 a 39. Nada pode me separar do amor de Deus. Satanás, e se você não estiver fazendo o suficiente para merecer a salvação? Cristão, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu não posso fazer nada para merecer a salvação. É um presente de Deus. Satanás, será que Deus realmente vai te aceitar no céu depois de tudo o que você fez? Cristão, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, segundo Romano 8, no seu versículo 1. Em Cristo estou livre de qualquer condenação. Satanás, você pecou demais. Talvez você já tenha esgotado a graça de Deus. Cristão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Segundo Romano capítulo 5, versículo 20. Não importa o quão grave tenha sido o meu pecado, a graça de Deus é maior. Satanás, se você não sentir a presença de Deus, será que Ele está realmente com você? Cristão,
Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, segundo Mateus 28, versículo 20. A presença de Deus não depende dos meus sentimentos. Ele está sempre comigo. Satanás. Você já orou tantas vezes e Deus não responde. Ele deve ter te abandonado. Cristão. Porque ele disse, não te deixarei, nem te separarei. Segundo Hebreu, capítulo 13, versículo 5, Deus nunca me abandonará, mesmo que eu não veja a resposta imediatamente. Satanás. E se você perder sua salvação um dia? E se cometer um pecado grave? Cristão. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 10, versículo 28. A minha salvação está segura nas mãos de Cristo. Satanás, você não tem certeza de algumas coisas na sua fé. Será que você é mesmo cristão? Cristão. Pois eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Minha fé está firmada em Jesus, mesmo quando não tenho todas as respostas. Satanás. Você nunca vai ser santo o suficiente para entrar no céu. Cristão, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e graça. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9. A minha santidade vem de Cristo, não dos meus esforços. Satanás. E se a sua fé for apenas uma ilusão? E se nada disso for verdade? Cristão. Jesus lhe disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Segundo João 14, versículo 6. A minha fé está firmada em Jesus, que é a verdade, e nele confio completamente. Após uma longa e intensa sessão de debates espirituais entre Satanás e o cristão, o ar parecia pesado, como se as próprias sombras se gritassem de raiva. Satanás, furioso, retirou-se com a sua mente perturbada. Ele não conseguia compreender como aquele simples cristão resistira com tamanha firmeza. Ele me derrubou com versículos e fé, pensava Satanás, seus olhos ardendo com ódio. Mas indo não acaba aqui. Eu vou encontrar novas formas de atingi-lo, de destruir a sua fé, de roubar a sua esperança. Não permitirei que ele permaneça firme. Com raiva, fervilhando, Satanás começou a planejar suas próximas estratégias, buscando novas fraquezas, novos pontos para atacar. Se eu não puder abalar a sua fé diretamente, murmurou, farei da sua vida um campo de tempestades, dúvidas, tribulações, distrações. Ele cairá.
Enquanto isso, o cristão exausto, mas em paz, caminhava de volta para sua casa. Seu corpo sentia o cansaço de batalha espiritual, mas seu espírito estava renovado. Ele sabia que naquela batalha não havia vencido por si mesmo. A vitória pertencia ao Senhor e sua fé, ainda que testada, permanecia ancorada na palavra de Deus. Ao entrar em sua casa, o cristão se sentou em silêncio, respirou fundo e fechou os olhos por um momento, sentindo a presença tranquila do Espírito Santo. Lá fora, o mundo parecia seguir o seu ritmo normal, mas dentro dele havia uma tempestade de pensamentos. E mesmo assim, um louvor começou a brotar de seus lábios. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por cada vitória, por estar ao meu lado, por me fortalecer quando eu sou fraco. A batalha foi árdua, mas eu te louvo, pois sei que tu és, ó Deus, que luta por mim. Com gratidão no coração, ele sabia que, embora Satanás estivesse furioso, a verdadeira vitória já havia sido conquistada na cruz. Isso lhe dava uma paz inexplicável. Ainda assim, ele sabia que precisava continuar vigilante, precisava fortalecer sua fé, não apenas para resistir, mas para crescer espiritualmente. Ele não queria apenas sobreviver à batalha, queria florescer em sua caminhada com Cristo. Sabia que a chave era sempre se humilhar diante de Deus, reconhecer suas fraquezas e buscar a ajuda do Espírito Santo. Então, pegou sua caneta e o caderno desgastado. Era hora de refletir. Com a mente ainda alerta, começou a escrever o que estava em seu coração. Queria examinar a sua vida, não para se condenar, mas para reconhecer onde precisava melhorar, onde precisava de mais graça e força de Deus. Reflexão escrita do cristão. Senhor, eu sei que a batalha espiritual é real e que o inimigo não desiste de me atacar. Hoje, mais uma vez, fui confrontado com dúvidas sobre a minha fé e salvação. Mas a tua palavra foi a minha espada. Eu te louvo por cada promessa que me deu força. Mas também sei que não sou perfeito. Eu falho, eu caio. Eu preciso da tua ajuda para continuar caminhando. Aqui diante de ti, quero listar minhas falhas, não com medo, mas com humildade, sabendo que só com a tua ajuda posso vencer. Tenho falhado em confiar plenamente em ti, quando as circunstâncias ao meu redor parecem difíceis. Em vez de te entregar meus problemas, muitas vezes me deixo consumir pela ansiedade. Não tenho orado como deveria. Deixo as distrações do dia a dia derrubarem meu tempo de comunhão contigo. Às vezes, permito que a dúvida sobre quem eu sou em Cristo me paralise. Mesmo sabendo que tu me amas, eu questiono a minha própria dignidade. Me sinto fraco ao resistir às tentações que me cercam. Não tenho sido firme o suficiente em alguns momentos. Não tenho buscando
a tua palavra diariamente como um alimento espiritual que preciso. Às vezes, negligencio o estudo profundo das Escrituras e isso me deixa vulnerável. Senhor, eu te peço, ajuda-me a crescer em cada uma dessas áreas, que eu possa confiar mais em Ti, orar com mais fervor e resistir às tentações com a força do Teu Espírito Santo. Renova a minha mente para que eu não permita que as mentiras do inimigo encontrem morada em mim. Que eu possa sempre lembrar que em Ti sou mais que vencedor. Após terminar de escrever, ele colocou a caneta de lado e se ajoelhou. Em oração, entregou cada uma de suas fraquezas a Deus. Ela sabia que o primeiro passo para a vitória era a entrega total. Enquanto orava, sentia um peso ser aliviado dos seus ombros, como se a cada palavra de súplica o Senhor renovasse sua força. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego todas essas áreas. Molda-me, transforma-me e dá-me o poder de viver segundo a tua vontade. Sei que as batalhas virão, mas sei que contigo ao meu lado eu posso vencer. Capacita-me a ser uma luz em meio à escuridão e a nunca perder a fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Amém. Levantando-se, ele se sentiu renovado. Sabia que a luta não acabaria ali e que Satanás voltaria com novas estratégias. Mas agora ele estava mais preparado. E mais do que isso, ele sabia que a sua confiança não estava em suas próprias forças, mas na força de Jesus Cristo, o Senhor de todas as batalhas. Com seu caderno à vista, o cristão decidiu que a cada dia faria o mesmo. Refletiria sobre a sua vida, sobre as suas fraquezas, mas sempre com a certeza de que Deus, em sua infinita graça, estaria com ele, ajudando-o a se levantar, fortalecendo-o a cada novo amanhecer. E, acima de tudo, ele sabia que a verdadeira vitória já estava garantida na cruz. Terminamos o primeiro capítulo. No segundo vídeo, audiobook, vamos continuar o segundo capítulo. Deus abençoe.